see pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório e eu vou apresentar para vocês mais um paciente da nossa ala mais escura. É difícil acreditar que atrás de um rostinho tão lindo e de um sorriso cativante possa estar o mais perigoso dos monstros. Ricardo Leyva Munhoz Ramírez nasceu a 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. De uma família pobre de imigrantes mexicanos, ele era apenas mais um entre 5 irmãos. Seu pai policial era um homem muito violento, que batia muito nas crianças e batia por qualquer motivo. E exatamente por causa dessa violência, Richard pegou o hábito de se refugiar nas ruas, ou na maioria das vezes no cemitério Concórdia, onde dormia entre os túmulos. A mãe era uma católica fanática, tentava educar os filhos aos moldes da religião. Ainda criança, Richard começou a sofrer ataques epiléticos, e há quem diga que foi por causa de apanhar tanto. Ele era considerado um bom filho, um bom aluno, mas as surras frequentes e a loucura religiosa da mãe acabaram fazendo com que ele aos poucos deixasse os estudos de lado e trocasse pelo fliperama. Acabou assim adquirindo outros hábitos e acabou se viciando em maconha, mesmo sendo muito novo. Quando conheceu seu primo, Miguel Valles, Mike, Richard encontrou um grande amigo e um mentor. Mike voltara recentemente do Vietnã e contava a ele histórias sobre a guerra, mostrando inclusive fotos onde aparecia torturando os inimigos capturados e também das mulheres vietnamitas que ele teria estuprado. E ele disse a Richard que fazer aquelas coisas o fazia se sentir como um deus. E então eles já não se desgrudavam mais. E a influência de Mike era cada vez mais forte e mais perigosa. Ele não se dava bem com a esposa, e as brigas eram constantes e muito violentas. Durante uma delas, Richard apareceu e ouviu a mulher dizendo a Mike que ele deveria procurar um emprego e que ela não o aguentava mais em casa. Sem dizer nenhuma palavra, Mike pegou uma de suas muitas armas e deu um tiro no rosto dela. Morreu na hora. Na época, Richard tinha 13 anos e presenciou tudo. E por influência do primo, teria provado o sangue da vítima. E isso, segundo ele, o fez sentir uma conexão mística. Algum tempo depois, Mike se matou. E Richard estava sozinho de novo. Essa solidão o levou a pesquisar sobre o culto de adoração ao diabo, e ele passou a ter hábitos estranhos e a desenhar pentagramas e outros símbolos pelo corpo. Já com 18 anos, ele saiu de casa definitivamente, indo para a Califórnia, onde começou a roubar e já foi preso 2 vezes. Nessa época, ele já estava usando grande quantidade de drogas, além da maconha, também cocaína e bebida. Cada vez mais perturbado, Richard chegou ao ponto de deixar seus dentes apodrecerem, só para ficar mais assustador. E o monstro despertou. Ao contrário da maioria dos serial killers, Richard não tinha um padrão de vítima, mas tinha os seus métodos. Como, por exemplo, sempre que atacava um casal, primeiro ele matava o homem e depois estuprava e matava a mulher, deixando marcado nos corpos sempre um pentagrama. Ele entrava nas casas de madrugada, silencioso, e quando sua presença era notada, aí já era tarde demais, e por isso ele recebeu o apelido de o perseguidor da noite. Sua lista de vítimas é muito extensa. Mei Young, de 9 anos, foi espancada e esfaqueada, encontrada pendurada em um cano no porão do hotel onde vivia com a família. Jane Winkle,
aposentada, 79 anos, foi encontrada morta pelo filho em 29 de junho de 1984. Foi esfaqueada várias vezes e teve a cabeça quase arrancada. Dale Okazaki, de 34 anos, morreu porque estava na hora errada e no lugar errado, porque a vítima seria Maria Hernandes, que estava no jardim da casa. Dale o viu e ele acabou atirando nas duas. E nessa mesma noite de 17 de março de 1985, enquanto fugia da casa de Maria Hernandes, Richard encontrou Tsai Lee-Young e arrancou-a de seu carro e atirou nela várias vezes. Ela foi encontrada ainda com vida por um policial, mas morreu no hospital. E mais tarde, Richard ainda estuprou e matou outra mulher, de 41 anos. Vincent e Maxine Zazzara, de 64 e 44 anos, foram mortos em 27 de março de 1985. Ele, assassinado com um tiro na cabeça, e a esposa teve seu corpo mutilado. Seus olhos foram arrancados e levados por Ramírez. Havia a letra T embaixo do seu seio esquerdo, feito com uma faca. William Doyle, de 65 anos, teve sua casa invadida em 14 de maio de 1985. Ramírez atirou na cabeça de William, espancou sua esposa com um martelo. Mesmo ferido, William conseguiu ligar para a emergência, mas morreu antes que chegassem. E por um milagre, sua mulher conseguiu sobreviver. Mabel Bell, de 84 anos, teve a casa invadida por Ramírez. Ela vivia com a irmã deficiente de 81 anos. Isso foi em 1º de junho de 1985. Ele espancou as duas com muita violência e desenhou pentagramas por toda a casa e na perna de uma delas. Mabel morreu e sua irmã conseguiu sobreviver, mas infelizmente com sequelas. Carol Kyle, de 41 anos, também teve a casa invadida. Seu filho estava na casa, um filho pequeno, e ela implorou a Ramírez que não lhe fizesse mal. E ele então amarrou o garoto e trancou no armário. Carol foi estuprada repetidas vezes e, apesar disso, sobreviveu. Elias Eboat foi morto com um tiro na cabeça, sua mulher espancada. Naquela mesma noite, antes de invadir a casa de Elias, Ramírez já havia atirado em mais 3 pessoas. Por sorte, 2 sobreviveram. Isso foi em 8 de agosto do mesmo ano. Após tudo isso, o prefeito de Los Angeles veio a público para informar que havia um serial killer à solta. A imprensa começou a chamá-lo de perseguidor noturno. A partir daí, ninguém mais ficava nas ruas. Todas as casas permaneceram trancadas e o pânico era geral. E começou uma verdadeira caçada a ele. Seu retrato falado foi divulgado na mídia. Quando foi reconhecido por alguns homens em uma banca de jornal, 7 viaturas e um helicóptero perseguiram Ramírez pelas ruas de Los Angeles, além também dos moradores. Durante a fuga, ele tentou roubar um carro, mas sem sucesso. E quando tentou roubar um segundo, o dono não permitiu e eles começaram a brigar. Mas aí ele já estava cercado pelas pessoas que o espancaram até a polícia chegar e levá-lo preso. Essa é só a primeira parte da história de Richard Ramírez. Semana que vem tem mais e tem muita coisa. Semana que vem eu volto, trazendo mais um dos monstros humanos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir!